Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Copasa MG sobre os resultados referentes ao quarto trimestre de 2024 e do exercício de 2024. Esta teleconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.copasa.com.br. A apresentação também está disponível para download na plataforma. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles que estão ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copasa e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Gostaria agora de passar a palavra ao diretor-presidente Fernando Passalio de Avelar, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir. Olá a todos. Gostaria de iniciar essa apresentação cumprimentando aqueles que estão nos ouvindo agora, seja da mídia, seja do mercado financeiro, dizer que é uma oportunidade enorme para que nós possamos aqui falar com vocês, né, e apresentar todos os resultados que nós conseguimos aferir, construir e produzir no exercício de 2024. É um momento importante que a empresa vive. Nós vamos iniciar agora um ciclo robusto de investimentos e é importante que vocês saibam, né, principalmente para que haja um maior conhecimento e consciência que os fundamentos dessa empresa estão preservados e que nós continuaremos trabalhando para a melhor eficiência e maior abrangência de atuação da empresa, preservando seu valor e até mesmo constituindo aí boas práticas de sustentabilidade. Continua aqui ou você? Bom, então, seguindo a apresentação, né, a Copasa encerrou 2024 com resultados que nos colocam entre os principais players do setor de saneamento do Brasil. Nosso EBITDA ajustado, conforme vocês podem ver, chegou a 2,8 bilhões de reais, com margem de 39,7%. E se a gente fazer uma análise com relação ao setor, né, nós temos a evidência, né, da eficiência da nossa operação, mesmo diante de um cenário regulado e com forte pressão por investimentos. No outro ponto, nós temos aí a distribuição entre dividendos e JCP na ordem de 906 milhões, o que representa um dividend yield, né, dos valores de cotação fechados em 2024, que esse retorno está entre os mais atrativos da B3 no setor de infraestrutura e saneamento, demonstrando nossa capacidade de gerar valor ao acionista sem comprometer o equilíbrio financeiro e bater recorde em investimento. Então, geralmente, quando os payouts são altos, os investimentos são baixos. Aqui a gente consegue ter o equilíbrio, manter, inclusive, recorde em investimento. Vocês podem acompanhar que nos últimos anos a Copasa vem aumentando o seu volume de investimentos e a projeção para os próximos anos, no ciclo de 25 a 29, continuaremos nessa linha de atuação. Vale destacar também o maior investimento da história, como eu disse, né? Nós fechamos o exercício de 24 com 2,2 bilhões de reais
um crescimento de 33% em relação ao ano anterior, poucas empresas do setor têm conseguido manter esse nível de capex com disciplina financeira. E o mais importante, né, que a gente pode falar aqui, é que esse foi apenas o começo. Nós seguiremos até 2029 com um plano de investimentos na ordem de 17 bilhões de reais, focado na ampliação da cobertura de esgoto e na modernização e eficiência dos nossos sistemas. Trata-se de um ciclo robusto de expansão, com responsabilidade totalmente alinhado às exigências do novo marco de saneamento. A previsão para esse ano seria na ordem de 2,3 bilhões, 2026 e 27, 3,4 bilhões, e 28 e 29, 3,7 bilhões. Então, o plano é ousado, mas nós já estamos envidando esforços e nos estruturando para a realização com eficiência e efetividade desses investimentos. Na geração de caixa, nós registramos 480 milhões no quarto trimestre de 2024 e um total no exercício de 2,1 bilhões de reais. Isso mostra que a operação da Copasa não apenas é rentável, mas também robusta do ponto de vista de liquidez, que nos permite olhar para o futuro com segurança. Outro destaque foi a inadimplência, né, apenas 2,92%, o menor valor da série histórica, num setor que a inadimplência pode chegar aí, né, a patamares de 5%. Isso é, sim, claro, de uma base de clientes estável e com uma gestão eficiente da cobrança. Por fim, ainda nesse slide, reduzimos o nosso índice de perdas para 38,1%. Ainda é um desafio, a meta setorial está em torno de 25%, mas seguimos em trajetória de queda, com redução de 0,5 ponto percentual em relação a 2023. Estamos investindo fortemente em tecnologia e controle operacional para avançar nesse indicador. Esperamos apresentar quedas ainda maiores nos próximos exercícios. Esses resultados mostram que a Copasa está posicionada com solidez, responsabilidade e capacidade de gerar valor sustentável em um setor essencial e cada vez mais exigente. No próximo slide, nós temos, né, o tema, né, avançando em pilares estratégicos com foco na geração de valor. Em 2024, a Copasa manteve firme sua trajetória de fortalecimento no mercado com foco na geração de valor para seus stakeholders. Suas ações estratégicas estão organizadas em 4 pilares, que dividem aqui esse slide, que seria a gestão competitiva, a universalização, a agenda ESG, que temos muita coisa boa para falar, e o foco no cliente. No pilar gestão competitiva, a companhia avançou com um projeto estratégico robusto. Um novo desenho organizacional foi proposto, mais balanceado e otimizado. Esse redesenho trará maior agilidade na tomada de decisões e capacidade de execução. É o que nós perseguimos aqui cada vez mais, para fazer frente a esse plano de investimentos, que a gente possa manter essa crescente na nossa capacidade de execução. No campo dos investimentos, o primeiro direcionador de estratégia é o cumprimento das metas do Marco Legal de Saneamento, na questão do CAPEX, principalmente. Também há foco na melhoria da qualidade dos serviços, na segurança hídrica e na incorporação de novas tecnologias e automação. Tem uma outra frente também, né, que é a frente de análise avançada de dados, né, que contempla ainda a revisão do modelo de detecção de fraudes, com o objetivo de proteger a receita da companhia. Como eu disse, fundamentalmente, nós iremos tratar a empresa para que ela continue sendo um ativo atrativo para o mercado. Em universalização, a Copasa atingiu, em 2024, cobertura de água acima de 99%, resultado já verificado em anos anteriores e superior ao exigido pelo Marco Legal de Saneamento, que estabelece a universalização até 2033. Ou seja, né, a Copasa já atingiu essa meta com base essa meta com quase uma década de antecedência, né, que é um número extremamente, que é uma marca que essa empresa tem.
Quanto ao esgotamento sanitário, a cobertura global para coleta e tratamento chegou a 77,3% em dezembro de 24, superando 75% do ano anterior. Para sustentar esse avanço, o programa de investimento da companhia para os anos de 2025 a 2029, como eu disse anteriormente, prevê cerca de 17 bilhões de reais. Nós vamos investir mais e o crescimento desse atendimento, né, ao marco do saneamento também deve ter uma velocidade maior rumo aos 90% preconizados no marco de saneamento. E na agenda ESG, a Copasa foi reconhecida internacionalmente pela revista Time como a empresa de maior destaque em critérios ESG no setor de saneamento, colocando aí, né, a consistência financeira e as ações para sustentabilidade. Nesse ranking, ela apareceu como a primeira do mundo, né? A companhia foi incluída no índice de sustentabilidade da B3, o ISE B3, e integra o Anuário Integridade ESG 2024 da Insight Comunicação, que reconhece as 100 empresas brasileiras com maior percepção em ESG. Entre os programas que reforçam esse compromisso está o Pró-Mananciais, que foi criado para proteger os mananciais utilizados pela Copasa na captação de água. Desde 2017, o programa já recebeu cerca aí de 140 milhões de reais em investimento, sendo que 20 milhões apenas em 2024. Outro destaque é a tarifa social, que concede até 50% de desconto na fatura para famílias de baixa renda. Em 2024, o número médio mensal de economias, né, ou seja, de novos hidrômetros, vamos colocar assim, beneficiados, foi de 595 mil, sendo 405 mil com acesso tanto à água quanto ao esgoto. E esse benefício representa uma importante ferramenta na inclusão social, ampliando o acesso ao saneamento com condições acessíveis. Além disso, o programa de concessão de subvenções, incluído na tarifa de 2024, após pleito da companhia junto ao órgão regulador, representou um avanço significativo. Foram 25 milhões investidos, beneficiando mais de 510 entidades ao longo do ano, né? Esse reconhecimento desses gastos da tarifa fortalece o compromisso da Copasa com a responsabilidade social e a sustentabilidade financeira do programa. No eixo clientes, né, aprimorando a leitura e a qualidade da medição, com destaque para a contratação de uma solução integrada de modernização de medição e apuração de consumo. Além disso, a Copasa contratou, em 2024, uma nova solução para canais digitais, como WhatsApp e WebChat, com previsão de uso de inteligência artificial. O objetivo é garantir interações mais assertivas, análise né, da forma como, né, a pessoa do outro lado lá está se manifestando, né? Então, isso tudo é mensurado para que os nossos canais tenham uma reação mais amigável, mais empática e, acima de tudo, mais efetiva, né? A implantação do projeto será realizada ao longo de 2025. Com a organização moderna, investimentos consistentes e reconhecimento internacional, eu posso garantir a vocês que a Copasa está pronta para entregar resultados duradouros, com impacto social positivo e valor sustentável para a economia e para o mercado. Eu me encerro aqui as apresentações a mim feitas por mim, e eu peço agora, chamo aqui a palavra, o nosso CFO, Adriano Moura. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Agradeço a participação de cada um de vocês na nossa teleconferência de resultados. É um grande prazer estar aqui pela primeira vez. Ontem eu completei um mês na Copel e estou muito entusiasmado em integrar esse time. Desculpa. Moura, Eu preciso ainda acostumar com a ideia. Eu queria também falar aqui, deixar claro que eu estou na empresa também desde o dia 4 de março. Então, sou também, assim como você, novato, e, né, estamos aí ainda no processo de imersão,
nessa empresa maravilhosa aí que a gente está tocando. É verdade, Fernando. Eu sou um pouquinho mais experiente que você, então, na Copasa. Uma semana, né? Uma semana. Mas, enfim, é uma empresa, é um time que tem um histórico sólido, né, de entregas de resultados, e a companhia passa por um momento estratégico muito relevante. Então, como já foi destacado pelo Fernando, né, nós estamos avançando em várias frentes, né, com foco na melhoria da competitividade e na geração sustentável de valor. Acho que o nosso principal objetivo, né, que está muito claro no curto prazo, é assegurar um retorno adequado, né, sobre os relevantes planos de investimentos que nós temos pela frente. E passando um pouco para os resultados, depois nós vamos ter a oportunidade de discutir um pouco cada item. 2024 foi, de fato, um ano muito desafiador, especialmente no último trimestre. A receita líquida de 1,8 bi no quarto TRI de 24 está praticamente estável com relação ao quarto TRI de 23. Vale lembrar que no quarto TRI de 23 registramos um consumo atípico devido às temperaturas elevadas aí ao prolongado período de consumo, que acabou impactando na tarifa média daquele trimestre, considerando, obviamente, a estrutura progressiva de preços. Como resultado, o volume faturado apresentou uma queda, né, com relação ao TRI do ano passado, e o que acabou neutralizando, em parte, o reajuste tarifário médio de 4,2 aplicado em janeiro de 24. Em relação à estrutura de custos, o total dos custos e despesas operacionais passou de R$ 1 bilhão, um crescimento de 7,8% no período. Vale destacar aqui que a redução de 3% nos custos pessoal na comparação trimestral, então, mesmo considerando os reajustes nos acordos coletivos de novembro de 23 e 24, que foram na ordem de 4,5%, e essa redução foi impulsionada principalmente pelos menores gastos com horas extras, teve também uma redução de provisão para participação nos lucros e teve uma maior capitalização dos custos em função dos maiores investimentos. O principal aumento dos custos veio na linha de serviços terceiros, né, com acréscimo de 63 milhões no trimestre. Esse crescimento reflete, em grande parte, reajustes contratuais e maiores despesas com serviços essenciais, como caminhão-pipa, que tivemos também suportes técnicos profissionais, leitura de entregas de faturas, enfim, além também da contratação de consultorias temporárias para apoiar o programa de gestão competitiva, que é um grande pilar estratégico aí, que deve, sem dúvida, gerar ganhos de eficiência nos próximos ciclos. Nos custos não administráveis, acho que o maior item aí é a energia elétrica. Apesar dos aumentos nas tarifas de consumo, nós estamos conseguindo manter um crescimento estável, né, praticamente sem crescimento, em função da nossa estratégia de migração para o mercado livre, cuja participação já avançou de 38% para 49% no período, e a ideia é seguir mais nesse caminho. E, além disso, a energia fotovoltaica, que passou a ser utilizada em 2024, já representa hoje aproximadamente 13% do consumo total da companhia. Por fim, o custo com combustíveis e lubrificantes também acabou tendo uma alta significativa, 16%, né, reflexo aí dos preços e da maior utilização de geradores também nas unidades operacionais. Seguindo em frente, no slide 8, como consequência do aumento dos custos e uma receita estável no quarto TRI, tivemos um impacto no EBITDA de 10%, fechou em 641 milhões, com uma margem de 36%. No caso do lucro líquido, que reduziu 23% para 272 milhões, além da redução do impacto do EBITDA, tivemos também um aumento das despesas financeiras, aqui principalmente pela desvalorização cambial, né, que não teve um efeito caixa, mas acaba impactando o resultado. E hoje nós temos uma exposição em moeda estrangeira, basicamente em euro, de 20% do total da dívida, e nós estamos trabalhando aí para tentar mitigar esse impacto de futuras variações cambiais né, em função dessa exposição. O slide 9, sobre o desempenho financeiro anual, né, uma receita que acabou tendo um aumento significativo aí no ano contra ano, chegando em 7 bilhões, perto de 7 bilhões,
crescimento de 7% versus 23. Esse aumento ocorreu em função do reajuste tarifário de 4,2% aplicado em janeiro, como eu já mencionei, e também no crescimento médio de 2,5% no volume medido de água e esgoto. Os custos e despesas fecharam o ano em 4 bilhões, um acréscimo de 5% em relação a 23. A linha de pessoal teve uma redução, essa é a nossa principal despesa hoje dentro da companhia. E os serviços terceiros também estão aumentando, então está tendo uma migração natural aí de parte do custo pessoal para serviços terceiros, né? Obviamente a gente espera ter uma melhoria nessa produtividade e também temos os custos não administráveis aí que ficaram na ordem de 16% superiores. No slide seguinte, vemos um aumento de 4% no EBITDA, ajustado para 24, né, comparado com 23, chegando perto de 2,8 bilhões, com uma margem de 3,9, um pouco abaixo da nossa margem de 23 de 40,2. Essa vai ser uma meta que nós vamos perseguir, né, de melhorar essa margem para ficar acima dos 40%. Então, isso já está sendo desenhada aí as ações e iniciativas importantes para que a gente possa alcançar essa meta. O lucro líquido fechou o ano em 1,3 bilhões de reais, 1,3 bilhão de reais, pouco abaixo de 23, né? Aqui também afetado pela desvalorização cambial, com efeito não caixa. No slide 11, vemos a evolução dos dividendos declarados nos últimos exercícios. Para 2024, acabamos de propor um complemento de 13,4 milhões de reais para atingir um payout de 50%. Dessa forma, o saldo remanescente, o valor de 153 milhões, que aqui inclui o JCP declarado em dezembro, será pago na data definida, a ser definida na próxima Assembleia, agora em abril. E com isso, como já foi mencionado pelo Fernando, né, nós estamos pagando um dividendo aí que passa dos 900 milhões, com um dividend yield de aproximadamente 11,5%. Para 2025, o Conselho de Administração definiu que será mantido o payout de 50% do lucro líquido. E somente uma informação complementar, conforme as DFs, né, divulgadas ontem, nós fizemos uma proposta de capitalização de reserva de lucros a ser apreciada na próxima AGO, até o montante do capital autorizado de 5 bilhões de reais, né, uma vez que havia excesso no fechamento do balanço, agora de dezembro de 2024. De qualquer forma, ainda ficamos com uma robusta reserva de lucros na ordem de 3 bilhões de reais. Então, dessa forma, essa capitalização não interfere em qualquer decisão da administração quanto a eventuais pagamentos de dividendos extraordinários que continuam a observar aí as diretrizes da política em vigor. Seguindo, o programa de investimentos da companhia, né? Aqui tem uma visão do segundo ciclo, que encerra agora em março de 25, e também a provisão para os próximos anos, que contemplam aí o terceiro ciclo. Esse incremento relevante para os próximos anos atende, como já foi falado, né, as metas de universalização do marco legal e, obviamente, entrará na base regulatória na medida em que as obras forem concluídas e unitizadas, né? Além das melhorias de qualidades nos serviços prestados, segurança hídrica e obviamente, atendendo aí a sustentabilidade financeira. Indo em frente, no slide 13, temos aí o cronograma de amortização das dívidas ao longo dos próximos anos, o qual está totalmente compatível aí com a nossa geração de caixa. Estamos com uma alavancagem financeira bem confortável, né, bem abaixo dos limites estabelecidos pelos covenants, e com espaço aí para avançarmos, né, e nesses investimentos que trarão, né, retornos sustentáveis. Em termos de exposição, eu acho que nossa dívida está bem equilibrada, né? Temos indexadores aí, o PCA 35%, o DI 29%, moeda estrangeira 20% do total e reforçando aqui que nós estamos avaliando as alternativas de como mitigar esses impactos pela variação cambial. Referentes aos ratings, estamos mantendo nota máxima, né, de AAA na Moody's, duplo A+ pela Fitch, com perspectiva positiva.
Eu acho que isso demonstra a nossa sólida posição financeira, com demanda resiliente e com uma alavancagem e rentabilidade adequada. Indo em frente, nesse slide, vemos a movimentação do fluxo de caixa, quarto tri e ano. Aqui eu só gostaria de destacar o aumento da geração de caixa quando a gente compara tri contra tri e ano também, né, de 419 milhões no quarto tri de 23 para 480 milhões no quarto tri de 24 e no ano de 1 bilhão e 700 em 23 para 2 bilhões e 100 em 24. No slide 15, aqui mostramos a evolução dos índices de perdas na distribuição de água, que vem apresentando queda ao longo dos anos, atingindo 38% em dezembro de 24. Das ações realizadas para buscarmos a melhoria nesse índice, podemos destacar a substituição de cerca de 20% do parque de hidrômetros, bem como as aplicações de novas tecnologias, né, para identificação de vazamentos e contratação de substituição de 350 quilômetros de rede na região metropolitana de BH. Já a inadimplência, atingimos o menor índice desde o início da série histórica, em setembro de 2016, chegando a 2,9 em dezembro de 24. As principais ações que favorecem essa queda foram as medidas adotadas na régua de cobrança, tais como a inclusão de clientes na tarifa social, negociação de débitos, iniciativas aí que também né, ajudam a melhorar esse índice, negativação do Serasa, cobrança ativa e aplicação do acesso aos canais de atendimento. Em relação aos empregados por ligação, atingimos um índice de 1,2 em dezembro de 24, totalizando pouco mais de 9,6 mil empregados na companhia nesse momento. Bom, com isso encerramos a nossa apresentação de resultados operacionais e financeiros do quarto tri do ano. E, Fernando, algum comentário antes de passar para a sessão de perguntas e respostas? Tenho sim. Eu preciso falar sobre o ciclo tarifário. Acho que é importante, quem está nos ouvindo agora, pode colocar, por gentileza, esse slide. Remuneração adequada de capital com foco na universalização. Bom, a Copasa está vivendo um momento estratégico e decisivo no processo da terceira revisão tarifária, que entra em vigor em janeiro de 26. Esse processo é fundamental para garantir uma remuneração adequada, né, ao capital, com foco total na universalização de serviços e no equilíbrio econômico-financeiro da companhia. Então, a gente tem que medir as duas coisas, principalmente do ponto de vista, né, de mercado, né? Primeira fase do processo, né, de definição de diretrizes e cronograma, já foi concluída com êxito, inclusive em 2024. Agora estamos na segunda fase, que trata da definição das metodologias, e temos atuado de forma ativa, técnica e muito próxima da ARSAI, com o apoio de consultorias especializadas para garantir um resultado justo e transparente. Já tivemos avanços importantes, por exemplo, o OC, né, que é a taxa de remuneração do capital investido, teve um incremento relevante, passou dos atuais 7,92% para um valor preliminar, né, até agora, de 9,15% no próximo ciclo. Esse avanço sinaliza o reconhecimento da necessidade de atratividade para novos investimentos no setor de saneamento. Outro ponto relevante é que a ARSAI sinalizou a adoção de uma metodologia que permitirá o reconhecimento anual dos investimentos realizados ao longo do ciclo, o que melhora a previsibilidade e dá segurança para o planejamento da economia. As regras serão definidas em consulta pública já no próximo trimestre. Então, esse reconhecimento ano a ano tira ali aquele atraso, né, de um ciclo aí de 4, 5 anos. Então, esse reconhecimento ano a ano é uma inovação que eu acho que o mercado tem que enxergar com ótimos olhos, é importante do ponto de vista financeiro para a empresa. Nós também defendemos
e está em consulta pública, o compartilhamento parcial dos ganhos de eficiência. Isso também é muito importante. Significa que a empresa poderá reter parte dos ganhos obtidos com redução de custos e melhoria da produtividade, incentivando a busca contínua por eficiência operacional. Né? A questão da modicidade tarifária, ela tem que prestigiar aqueles que fazem o dever de casa. É isso que a gente quer, que parte do ganho que a gente tenha fazendo uma empresa, né, séria, efetiva, otimizada, que isso possa converter também em prêmio para a própria empresa. O cálculo final da revisão, com a aplicação das metodologias e divulgação do resultado, está previsto para novembro desse ano. A nova estrutura tarifária, obviamente, vai entrar em vigor a partir do 1º de janeiro de 2026. Esses avanços vão reforçar a confiança na maturidade regulatória de Minas Gerais e mostram que estamos construindo, com transparência e diálogo, um ambiente mais atrativo para o setor de saneamento. Um outro assunto que não está no slide, mas eu não poderia me furtar a dizer, que é sobre o fato relevante que foi emitido, né, pelo nosso CFO na semana passada, acerca de uma orientação que o controlador passou para o nosso conselho, né? E ali nós tínhamos vários assuntos com uma linha ali voltada dentro dos considerandos a parte da privatização. A gente gostaria aqui de reforçar que essa é uma agenda do acionista controlador. Né? Nosso papel como administrador é trabalhar com foco total na eficiência, na expansão dos serviços e na modernização da companhia, preparando a Copasa para o futuro, independente do modelo societário que vier a ser constituído. Hoje, esse assunto é do acionista controlador, governo de Minas, com o Parlamento Mineiro, a Assembleia Legislativa. A nós aqui, gestores, vamos continuar trabalhando para a melhor e mais sustentável prestação de serviço ao cidadão. Obrigado. Ótimo, Fernando. Eu estou vendo já algumas perguntas que estão sendo feitas e uma delas era exatamente sobre essa revisão tarifária. Espero que com essa aplicação a explicação tenha ficado clara e com relação também a esse ofício, né, que foi recebido da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aí sobre a privatização. Acho que também você deixou claro aí o nosso posicionamento. Obviamente, a Copasa irá se estruturar, né, para atender esse pleito do Estado e aí, assim que a gente evoluir nesse tema, a gente vai dar mais informações. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando o nome e empresa. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vladimir Pinto, da XP. Por favor, senhor Vladimir, pode prosseguir. Opa, bom dia, bem-vindo, Moura, à empresa. A minha pergunta era sobre a questão de endividamento, né? 2 pontos. Um, que vocês falam no release que existe o estudo para se fazer o hedge da dívida em moeda estrangeira. Eu queria saber o que falta aí para concluir esse estudo. E segundo, assim, a empresa agora chegou a um nível de 2 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, né? Qual o nível que vocês julgam ser o nível adequado para uma empresa como a Copasa? Obrigado. Olá, Vlad, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu acho que com relação à questão da exposição, como eu falei, a nossa ideia é trabalhar aí com alternativas de hedge, né, dessa exposição de 20%, para a gente não ter nenhuma surpresa aí no resultado futuro. Nós estamos na fase de cotação desses custos para que a gente possa apresentar numa próxima reunião do Conselho as alternativas e tentar fechar aí alguma posição. Então, eu diria que mais alguns meses aí, ou no próximo mês, isso já será apreciado aí pelo nosso Conselho. Com relação ao nível de alavancagem, essa é uma pergunta bastante relevante, mas nós não temos ainda uma resposta, porque nesse momento nós estamos fazendo aí uma avaliação da estrutura ideal de capital
com base em vários cenários, obviamente para atender esse alto nível de investimentos futuros. E, então, isso vai depender aí de um alinhamento com o nosso conselho também, que será o assunto mais relevante aí dos próximos meses. Então, assim que a gente tiver alguma resposta aí, eu te passo também. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Luísa Candiota, do Itaú BBA. Por favor, senhora Luísa, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelas perguntas. Eu tenho duas dúvidas aqui do meu lado. Então, minha primeira pergunta é com relação à performance de custos, né, nesse TRI. A gente viu um aumento relevante aí na linha de serviços de terceiros, tanto ano contra ano, como TRI contra TRI também. Sei que vocês comentaram um pouquinho, mas queria entender melhor o que a gente pode considerar de ajuste pontual e o que a gente pode considerar de nível recorrente olhando para frente. Se vocês podem dar uma cor aí de nível normalizado para esses custos, olhando os próximos tris. E aí a minha segunda pergunta é mais relacionada à parte regulatória e perspectivas para essa próxima revisão tarifária. Sei que vocês chegaram a tocar um pouco nesse tema durante o call, mas se puderem entrar em um pouco mais de detalhe nas principais mudanças que estão sendo estudadas, tanto para a metodologia de custos, de OPEX regulatório, como também para essa mecânica de reajuste anual de base, dado que esses dois pontos podem trazer um impacto relevante, né? Olhando para frente, queria entender, principalmente para a parte de OPEX, o que está sendo estudado, qual é o tratamento que vocês entendem que a agência deve dar, se vai ser um modelo de benchmark, se deve olhar o custo reportado da Copasa olhando para trás, enfim, o caminho que vocês entendem que deveria ser seguido. É isso do meu lado. Obrigada. Bom dia, Luísa. Aqui é a Michele, diretora adjunta de Gestão Estratégica e Regulação. Vou começar falando pela parte da regulação, então, alguns pontos, né, que já foram até mencionados pelo Fernando ali no final da apresentação. Nós tivemos já, né, uma publicação, mas lembrando que ainda são questões preliminares divulgadas pela agência, então a divulgação final, ela se dará a resolução final ela só sai em dezembro, sendo que a gente tem um resultado final em setembro de 25, tá? De todas as consultas públicas e aquelas que ainda virão ao longo aí do ano. Então, algumas questões relevantes, né? A questão da alteração do OC, que sai de 705 para 915, já foi uma sinalização colocada, a questão do reconhecimento anual dos investimentos realizados, a retirada do critério de prudência de investimentos para essa revisão agora, isso foi postergado para 2029, e uma possibilidade aí de colocar um percentual de reversão para modicidade tarifária, uma limitação de 15%. Então, foram os aspectos principais sinalizados pela ARSAI, mas como eu coloquei, né, são questões ainda preliminares. Sobre a questão dos custos, sim, por meio de benchmark, e o corte ele vai se dar em setembro. Então, nós ainda temos aí um avanço em relação a isso para poder ter alguma sinalização. E sobre a questão da BAR, o que foi sinalizado pela agência foi o valor de dezembro de 23 de 13,1 bi. Acho que perpassei todos os pontos. Ficou alguma questão? Só complementando, Michele, com relação ao custo, né, sem dúvida, esse aumento é um aumento que está no nosso radar. Nós vamos nos aprofundar aí para avaliar todas as possibilidades de reduzir isso ao máximo. O plano de redução de custos vai fazer parte da agenda cada vez mais, né? E a gente vai tentar mitigar isso no futuro. Mas respondendo especificamente aí o impacto do quarto tri, mais perto da metade desse valor são consultorias específicas, pontuais e temporárias que estão trabalhando no nosso planejamento estratégico, que certamente trará né, benefícios aí futuros. E os outros serviços são aumentos também pontuais do quarto tri, que a gente espera não ter nesse volume
um custo nesse nível, né, nos próximos trimestres. Então, de novo, isso vai fazer parte de uma agenda aí para tentar mitigar o máximo possível esse impacto. Super claro, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Faria, do Bank of America. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Minha pergunta vai na linha dos dividendos extraordinários. Vocês comentaram sobre a proposta de capitalização da parte das reservas de lucro para enquadrar nos covenants do capital social versus reserva de lucro. Mas a minha pergunta é como que vocês estão pensando sobre esse enquadramento com lucro líquido de 2025, se a ideia é continuar com a maior parte em capitalizações, ou se planejam retomar o pagamento de dividendos extraordinários. E um follow-up só na questão do timing também, quando que vocês teriam a definição do estudo sobre a estrutura de capital da Copasa e se a definição desse pagamento dos dividendos extraordinários ficaria apenas para após esse estudo? Obrigado. Obrigado, Gustavo. Só separando as dúvidas, né, com relação à capitalização, eu acho que a capitalização ela é um processo normal, né, para ajustar aí os covenants, como você falou, dentro da regra legal. Então, isso não tem nada a ver com alguma definição de pagamentos de dividendos extraordinários. Então, isso foi feito atingindo aí o máximo do capital autorizado, né, de 5 bilhões, e o tema dos dividendos extraordinários, obviamente, é um tema que ainda vai ser discutido, isso não está na pauta dessa reunião de hoje e nós não temos nenhuma previsão nesse momento. A única sinalização do Conselho é que já foi aprovado o payout de 50%, que é o que vai valer para 2025. Então, esse assunto certamente será discutido aí em próximas reuniões, considerando todos esses cenários possíveis para os próximos anos, nível de alavancagem, como você falou, estrutura de capital. Então, esse é um assunto que vai ainda ser explorado aí nas próximas reuniões do Conselho. Perfeito, obrigado. E só se puder fazer um follow-up na questão do timing da definição da estrutura de capital, se vocês já têm alguma ideia de quando que a gente poderia ter a definição. Eu acho que ainda primeiro semestre, essa é a minha melhor aposta hoje. Perfeito, obrigado. Agora seguiremos com as perguntas recebidas através do webchat. Bom, repassando aqui as perguntas ainda remanescentes, eu acho que nós praticamente respondemos todas. Vamos só dar uma repassada aqui. Revisão tarifária, já falamos. O ofício, dividendos extraordinários, payout, privatização, aumento dos custos. Eu acho que com isso a gente encerra a conferência, né, e talvez fazer um último comentário. Fernando, se você tiver também algum outro, mas da minha parte aí eu só gostaria de mais uma vez enfatizar, né, que nós estamos muito otimistas com todos os avanços nas diversas frentes de trabalho que endereçam absolutamente todos os pilares estratégicos de geração de valor da companhia. Sabemos, obviamente, dos desafios que temos pela frente, mas temos também a convicção que essa grande transformação da Copasa nesse momento possibilitará, sem dúvida, elevar a Copasa a uma empresa de referência em excelência aí no setor de saneamento. Então, esse é o nosso principal objetivo e será a nossa principal agenda. A ideia é exatamente essa. Estamos aqui trabalhando com uma empresa que tem muito, que pode entregar ainda mais aos 640 municípios a qual a gente atua, e nós continuaremos aqui trabalhando para que seja uma empresa
próspera, uma empresa que atenda, né, as expectativas de mercado e que possa também atender às expectativas da sociedade, uma vez que a gente tem aí como linha de atuação, né, o cumprimento de uma importante política pública voltada aí para saneamento básico, água de qualidade, e a gente sabe que tudo isso consiste em saúde pública também. Então, nosso governador Romeu Zema e o vice-governador professor Matheus têm dado assim uma orientação muito grande enquanto política pública de saneamento, e a Copasa, sempre atenta a essas orientações, tem feito o melhor para que os mineiros consigam realmente ter acesso ao saneamento básico. Isso é uma premissa dessa empresa e estamos fazendo isso com eficiência financeira, viabilidade econômica e foco, obviamente, na sustentabilidade econômica e social dos nossos projetos. Obrigado. A teleconferência da Copasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.